Será que já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo. Boa noite, família amor. Boa noite, família amor exigente. Como vai você, Tânia? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Por que, Ana Lúcia? Porque ontem já passou, o amanhã ainda não chegou, então eu tenho só hoje. Então, hoje é o primeiro dia da minha nova vida. E eu estou cada vez melhor. Que maravilha! Bom, a Suzana deu uma caidinha aí, daqui a pouco ela volta, a internet às vezes oscila. Nós estamos sem uma janelinha também, que é Yara, mas logo ela vai estar de volta. Yara, nosso abraço. A gente está sentindo muita falta. E nós vamos comentar um pouco, falar um pouco das nossas mídias sociais, o canal do Facebook, onde nós estamos aqui retransmitindo essa live, Amor Exigente Cedro FEAE, e temos no Instagram, Amor Exigente Cedro MS, e todas as nossas lives estão salvas no nosso canal do YouTube, Amor Exigente Cedro MS, e vocês vão dar uma força para a gente lá, né? Faz um like, dá um like, inscreve lá no canal para dar uma força para a gente. A gente vai ficar muito contente também se comentar em nossos vídeos, a gente responde, tá? E, infelizmente, aqui na nossa página do Facebook, essa página já está lotada, então nós abrimos uma outra página, que é Amor Exigente Cedro. Aí, por favor, vocês vão lá, tá? Para todo o conteúdo que está aqui, está lá também. Certo? E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. O nosso tema hoje vai ser como vamos ajudar o nosso familiar em uso de drogas, né? É uma coisa que todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer saber isso. Não saber como ajudar um dependente químico para que o processo de recuperação seja menos doloroso, é uma angústia comum entre familiares e amigos de adictos. Lidar com a abstinência, evitar recaídas, diminuir os efeitos colaterais da desintoxicação, submeter o dependente químico a um tratamento contra a sua vontade, muitas vezes, são alguns dos receios mais comuns. Como ajudar um dependente químico a encontrar a melhor solução para recuperar a sua vida e a sua dignidade é o assunto que nós vamos tratar hoje. A Suzaninha acabou de voltar. Suzaninha, já apresentei o tema. Eu gostaria que você apresentasse, então, a nossa convidada, muito especial de hoje. Nós estamos muito felizes com a presença dela. Então, boa noite, família Amor Exigente, novamente, né? A gente depende, às vezes, da internet, essas coisas, acontece isso. Isso que nem está chovendo aqui em Campo Grande. Bem, prazer em receber hoje a Ana Lúcia, parceira do Amor Exigente, voluntária, coordenadora de grupo de Belo Horizonte, Minas Gerais, que vai nos falar hoje sobre um tema assim, como ajudar o meu familiar em uso de drogas. Então, Ana Lúcia, gratidão por você ter aceito o nosso convite. Eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho como você chegou no Amor Exigente. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Lúcia, sou voluntária de Amor Exigente. No momento, eu estou como coordenadora regional aqui de Belo Horizonte. E eu sou casada, tenho 2 filhos. E eu cheguei ao Amor Exigente em 2015, quando meu filho caçula estava com problemas de comportamento que eu até então não sabia que estava relacionado com o uso de drogas. E aquela família, né, que eu tinha construído, que eu achava que era perfeita, estava doente.
É porque não existe a família perfeita, ela existe a família saudável. E a minha família estava adoecida, ela estava disfuncional. Filho querendo mandar mais que pai. Então, a gente até brinca, né? Que a gente chega no Amor Exigente, não é o cachorro que abana o rabo, é o rabo que abana o cachorro, né? Tá tudo trocado aqui dentro da casa da gente. E eu era uma pessoa controladora, e o controlador é arrogante, ele acha que ele faz tudo perfeito, né? Que ninguém faz nada igual a ele. Se meus filhos iam arrumar a cama, eu achava que aquela cama não estava igual àquela que eu arrumava. Então, era eu que acabava fazendo tudo, não tinha cooperação aqui em casa. Então, eu tive que me reeducar para educar meus filhos. E aquela dor que eu senti no início, né, que a gente chega todo mundo apavorado no grupo, né, a gente não tem nem identidade mais, você não sabe mais nem o que fazer. E a gente chega querendo mudar o outro, querendo controlar o comportamento do outro. E a gente descobre no grupo que é a gente que precisa mudar. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu investi no grupo de apoio e me tornei uma voluntária depois. Estou com 6 anos de grupo, ainda estou engatinhando, tem muita coisa para aprender. Mas acho que com um pouco da minha experiência, um pouco da minha história, acho que eu posso ajudar muitas pessoas que estão nesse descontrole que eu estava antes. E uma das primeiras coisas que eu aprendi, né, que eu cheguei no grupo, foi que nada muda se eu não mudar. E a gente acha estranho, né, porque a gente quer que o outro mude, que a gente acha que o outro é que está errado. Eu tenho uma amiga minha que fala assim, nossa, meu filho é que está usando drogas e eu é que tenho que mudar? Não, mas você entendeu o X aí da questão, né? É nós é que temos que mudar, fazer diferente, porque do jeito que a gente está fazendo, não está dando certo. Não está dando a gente certo, procura um grupo, então nós temos que fazer diferente. Então, foi assim que eu cheguei, um pouco da minha história. E como se aprende no Amor Exigente, né? Muito. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, né, que está conhecendo o Amor Exigente, é um grupo, funciona, sabe, gente? E a gente chega normalmente pelo outro, como a Ana Lúcia falou. Mas a gente vai entender, na hora que você entender que o Amor Exigente ele é feito para você, que você vai ficar aqui por você, você já começa a fazer toda a diferença na sua vida. Bem, vamos começar então? Ana Lúcia, vamos entender um pouco. Eu descubro que um familiar meu está usando uma substância ilícita. Isso já o faz dependente químico? O que vem a ser a dependência química? Eu sou leiga, né? Até uma característica do Amor Exigente, né? Nós somos leigos e voluntários. Então, eu não sou profissional da área da saúde, eu sou apenas uma mãe que passou pelo problema das drogas em casa. Então, eu busquei a definição de dependência química de acordo com a OMS, né? Então, ela define a dependência química como um estado psíquico e, algumas vezes, físico, resultante da interação entre o organismo vivo e uma substância, caracterizado por modificações de comportamento e outras reações, que sempre inclui o impulso a utilizar a substância de modo contínuo, quer dizer, sempre, ou periódico, né, com uma certa frequência. E para obter o prazer, a pessoa busca a droga para ter o prazer. Muitas vezes para aliviar a tensão, né? Tem aquele menino que é tímido, por exemplo, ele vai numa festinha, ele não consegue chegar na menina, aí ele bebe um pouquinho, e ele consegue o que ele estava querendo, ele fica mais, né, extrovertido, aí ele costuma, e ele começa a usar. Então, quem usa, ele começa usando, depois ele vai abusando, e com o tempo ele pode se tornar um dependente químico se ele tiver essa predisposição. Então, a dependência química é uma doença crônica, quer dizer, ela não tem cura, ela é progressiva, se não for tratada, né, ela vai progredindo, vai ficando cada vez pior, e pode até ter fins fatais, né? Na nossa história de grupo, a gente vê muitos casos aí de jovens, né, que morreram por causa desse transtorno de dependência química.
E à medida que a pessoa ela vai usando a droga, ela vai se tornando tolerante, quer dizer, um pouquinho que ele usava, com o passar do tempo, para obter aquele mesmo prazer, ele tem que ir aumentando as doses. Mesma coisa quando a gente vai na academia, né, que a gente faz musculação, eu faço musculação. A gente pega um pezinho lá no começo, né, você quase morre com aquele Quase pezinho. morre. Aí o tempo vai passando, aquele pezinho já está leve, não, eu tenho que aumentar o peso. Então, com a droga vai acontecendo essa mesma coisa, né? E aí a pessoa vai tentando, né, vai querer parar e ela não vai conseguindo. Então, essas tentativas frustradas de interromper o uso ou né, de tentar diminuir, de tentar controlar, porque o dependente ele não consegue ter esse controle, né? Ele quer usar pouco, como quem usa socialmente, mas ele não consegue, porque ele já tem isso nele, né? Então, ele resolve parar, mas o organismo dele pede a droga. Uma vez eu estive numa palestra de um psiquiatra e ele me disse, ele comparou, né, na palestra dele, ele falando, você já pensou, uma música, às vezes você invoca com uma música, aquela música fica na sua cabeça, né? Você quer esquecer a música, o dia inteiro a música está na sua cabeça. Verdade, ele falou assim, verdade. aquilo ali é como se fosse a compulsão, ela fica batendo na sua cabeça ali, e enquanto a pessoa ela não faz o uso, muitas vezes até chorando, né? Que tem gente na reunião onde uma pessoa falou que das últimas vezes que ele usou chorando, né? Então, mas essa dependência não é só de substâncias ilícitas, né? A gente tem esse negócio de cocaína, maconha, tem as substâncias lícitas também, né? O álcool, o tabaco, medicamentos, que agora a FEAI até tem essa campanha, né? Do uso de medicamentos, prevenir do que remediar. Então, todas as dependências, todos os tipos de dependência, né? E a dependência pode ser física, né? E psíquica também, né? Muitas vezes tem dependente que ele, por exemplo, ele usa maconha. Se um dia ele não usar, ele vai pensar que ele não consegue dormir, por exemplo, né? Já causou nele uma dependência aí Uma dependência. no Mas, cérebro dele. Ana Lúcia, para se tornar, então, você falou uma coisa aí durante a sua explanação, para se tornar usuário de substâncias, existem, então, fatores pré-existentes em nosso ambiente familiar ou não? Tem uma predisposição orgânica, né, ou genética, que todo mundo diz, né? Por exemplo, até um dia o Cláudio brincou com a gente, né? Nossa, pode ser um dependente químico e não saber. Então, a gente prefere não usar, né? Porque eu posso ser uma dependente química e não saber que eu sou, né? Vamos evitar, né? Eu só vou descobrir se eu usar a substância. Então, é melhor evitar. É E existe verdade. esse... E também, como você falou, né, a família, a sua família, você deu o seu exemplo, né, porque nada melhor do que o nosso exemplo. Que a sua família, você depois constatou que estava adoecida, não é? Então, a gente não sabe que a nossa família está adoecida, a gente acredita somente que temos um familiar adoecido, um familiar em uso de substâncias. Depois nós vamos ver que aquele uso contínuo de substâncias fez com que ele se tornasse um dependente químico, e a dependência química é uma doença, então aí a gente começa a aprender que ele é um doente, e depois a gente começa a ver que nossos comportamentos estão colaborando com isso, né? Então a nossa família adoece junto com ele, né? Então essa é a grande sacada quando você está dentro do amor exigente, né, Ana Lúcia? É porque, no que eu te falei, eu vim do interior para Belo Horizonte e eu deixei de trabalhar para eu cuidar dos meus filhos. Então, eles cresceram comigo dentro de casa, ensinando para casa, levando para a escola, levando para fazer natação, futebol. E a gente acha que esse é um fator de proteção. É um fator de proteção, mas não é só isso. Tem tantas outras, né? É uma doença multifatorial. Então, eu não posso dizer que foi isso ou que foi aquilo que causou. E a gente aprende no grupo que a gente não deve procurar causas fora do indivíduo para justificar, né, essa dependência. Então, é isso, né? Você acha que você está fazendo tudo certo, né? Daí, depois de um pouco mais de conhecimento, que você olha lá para trás e fala assim, né? Não estava fazendo, mas eu não posso julgar o conhecimento que eu tenho hoje com aquele que eu tinha lá no passado, né? É diferente. É, verdade. Então, até a gente tinha assim, falado um pouco sobre, né,
a mente de um dependente químico funciona diferente? Você respondeu ali, né? Como o pensamento, como você falou da música, né? Que fica martelando. Martelando. Uma vez nós fomos fazer uma apresentação, porque eu e a Tânia, quando nós começamos a fazer coisas para adolescentes, nós resolvemos fazer em artes cênicas, porque o adolescente não escutar a gente ir lá chegar numa escola, qualquer coisa falar. E aí nós fomos numa comunidade terapêutica e dentro dessa apresentação nossa, que é um tema assim, fala assim, como que é o nome daquela peça? Diálogo entre o bem e o mal, né? O diálogo entre o bem e o mal. Então, a Tânia está vestida de mal lá, né? E fica no meu ouvido, sabe? Faz isso, faz aquilo, faz aquilo, né? Vai nela, rouba tua mãe, sabe? Fica falando todas aquelas coisas no meu ouvido, assim. E os meninos vieram falar que era assim com eles. Você lembra disso, Tânia? Lembro perfeitamente. Então, é isso, né? Aquilo que fica na cabeça. E é como depois, né? Diz que tem um anjinho e o bem e o mal aqui. Um fala aqui, outro fala aqui, né? Vamos ver quem ganha, né? Então, a gente tem que deixar alimentar mais, né? A gente tem que alimentar aquele que cresce, aquele que você mais alimenta. Vamos alimentar sempre as coisas boas. Tem um adolescente também que ele usa e gosta, e ele oferece para o amigo, né? É muito comum na adolescência, né? Geralmente é na adolescência que começa, né? O uso de drogas. E então veio um amiguinho, eu usei, é bom, experimenta aí. Aí o outro, para falar o não, né? Ficar longe da turma, ele acaba aceitando. E, muitas vezes por curiosidade mesmo, né? E é um risco para quem, né, assim, é um risco experimentar, porque você pode ter a predisposição. Porque hoje a nossa fala é diferente. Você não vai falar assim, para ele assim, olha, não use isso aí, porque isso aí é ruim. Né? E não é uma verdade. A droga não é ruim, é boa, a consequência dela é ruim. Então, ele vai experimentar e ele vai, se ele tem a predisposição, ele vai gostar, vai fazer tudo aquilo que a Ana Lúcia falou. Né? Se ele é tímido, ele vai ficar mais solto, se ele se sente feio, ele vai se sentir bonito. Né? Só que o efeito passa. Né? E aí ele voltou ao normal e falou assim, mas não acontece nada. E aí, aonde vai crescendo a dependência química. Bem, Ana, como posso aprender a me comunicar com o dependente químico? Com o meu, né? Dependente químico. O que eu aprendi no grupo também é ser assertiva. Né? Ser assertiva, ter assertividade, falar com assertividade e sem violência. E muitas vezes a nossa família está tão adoecida que briga, né? Grita, bate porta e faz uma coisa e outra. Então, o que o dicionário fala da assertividade? Característica de quem se expressa com segurança, demonstrando decisão em suas palavras, autoconfiança. E como é que a gente consegue essa assertividade? Só mesmo no grupo de apoio. Que a gente busca, né? Que a gente está sempre buscando. E nós nascemos assertivos? Não, nós nascemos manipuladores. Você vê a criança, eu tenho uma sobrinha, que ela está comigo, é bonitinha. A mãe dela chegou, parece que acabou, sabe? Se transforma numa outra menina. Ela vai fazer gracinha para a mãe, ela chora, uma coisa. Então, isso é manipulação. Então, a gente nasce dessa forma. E a gente aprende a ser assertivo, né? Então, os bons comportamentos, eles também precisam ser treinados. E comunicar sem violência. Eu fiz um curso de comunicação não violenta. Eu fui buscar conhecimento, né? Porque eu não sabia nada sobre droga, sobre dependência química, sobre nada. Aí eu fui aprender a me comunicar. Né? Sem falar, aprender a falar, que em casa eu não falava, né? A gente fica guardando aquilo, não sei se é medo, eu acho que até medo, sabe? Um pouco o dependente químico, a gente fala, ele já explode. Então, a família, ela vai
vai guardando aqueles sentimentos, né? Então, eu cheguei no grupo, meu cabelo estava caindo todo, eu não conseguia dormir, não conseguia falar, chorava, e é até comum, né, que as pessoas cheguem dessa forma, não conseguem expor seus sentimentos. Então, a gente aprender a falar levita dores, infartos, noites mal dormidas, um tanto de coisa. E isso faz parte, né? E tem o terceiro princípio ético lá que fala, ser fiel, honesto e verdadeiro. Nossa, isso para mim, eu vivo esse princípio todo dia. Até aquelas pequenas mentirinhas que a gente falava dentro de casa, hoje eu procuro ser assertiva, eu tenho que falar, aconteceu uma coisa, eu não fico guardando, não. Também não falo na hora, não, porque às vezes tem hora para a gente falar, a gente aprende isso, que tem hora. Quando a gente está nervoso, aquilo lá não é a hora, então a gente deixa passar, mas eu não deixo que as pequenas, que a gente não tropeça numa montanha, né? A gente tropeça naquelas pequenas pedrinhas, então eu não deixo ir acumulando, eu procuro falar, chamar para conversar, diálogo, que em casa não tinha, então hoje a gente já senta para conversar, falar, né? Como eu estou me sentindo com aquela situação. Não o que o outro fez comigo, né? A gente aprende assim na comunicação assertiva, mas como eu me sinto diante daquela situação. Então a gente aprendeu isso aí também. E esse princípio de ser fiel, honesto e verdadeiro. Então eu procuro falar a verdade, procuro não mentir. Lógico que a perfeição não existe, né? Eu sou uma pessoa, sou falha, mas eu procuro sempre isso aí. E a dificuldade do codependente é qual, né? Abrir mão do controle e aceitar as pessoas como elas são. Então, a aceitação também é primordial aí para o nosso tratamento, né? E essa história do controle aí, né? Você falou que as crianças já aprendem nascem já manipulando, né? A gente já brinca, que sabem já ligar os nossos controles, né? Os nossos botõezinhos de controle remoto, né? E assim somos nós também. Só que a gente só enxerga isso no outro. Então, nós temos a capacidade de sermos controladoras e manipuladoras também, mas a gente não quer aceitar, não é? Não é assim, Ana Lúcia? É dessa forma mesmo. Para a gente Barganhas, aceitar, né? A gente faz barganhas. né? Mas, olha, pesquisar sobre a dependência química, demonstrar preocupação com a saúde do adicto são medidas importantes, porque você acha que isso aí é controle? Porque se ele rejeita a minha preocupação, porque eu estou preocupada, né, com essas atitudes dele, se ele vai piorar, se ele começou agora, como que eu faço para ajudar, essas preocupações aí, ele rejeita todas as minhas preocupações. Você acha que essas preocupações são uma forma de manipulação também ou não? Eu acho que o conhecimento é essencial. Eu até já falei com vocês que quando eu cheguei no grupo, eu não sabia nada de dependência química. Não sabia nem que era uma doença que existia e que era dependência química. Eu não sabia. Não tinha ninguém na minha família. Aí você chega no grupo e você ouve falar, você fica sem entender nada. Então, você tem que buscar conhecimento. Livros. Hoje em dia está tudo muito mais fácil, muitas lives, muitas informações na internet. Então, quando eu cheguei, não era assim, era aquela reunião lá mesmo, presencial, uma vez a semana, 2 horas. E eu frequentava 2 grupos por semana. Precisei de ajuda, eu e meu marido também fizemos acompanhamento psicológico, mas o conhecimento, ele é essencial. Se tem um familiar que tem o diabetes, por exemplo, você vai buscar o que é a doença, o que ele pode comer, qual que é a dieta que ele tem que fazer. Agora, na dependência química, você acha que é coisa de safado, né? Então, você tem que buscar conhecimento. O que é essa droga? Como é que você vai tratar com a pessoa? E o conhecimento, ele nos liberta. Até Jesus não falou, né? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós temos que buscar esse conhecimento e a gente sofre muito mais pelo que a gente pensa do que pelos fatos reais, né? Então, a gente tem que desmistificar esse processo aí, buscar conhecimento através dos livros, né? Do Amor Exigente, de grupo. O grupo é essencial, você viver os princípios do amor exigente, é fundamental para a minha vida hoje, com a minha família, no meu trabalho. O amor exigente hoje, ele faz parte de tudo. Tanto que eu até me tornei uma voluntária, por gratidão mesmo, sabe?
por ter salvado a minha vida, a vida da minha família. Se eu tivesse daquele jeito, eu não sei como que eu estaria hoje, uma depressão, ou, né, não sei. Então, é essencial o conhecimento. Conhecimento realmente. Então, porque você entra no grupo de apoio, esse grupo de apoio que é esses grupos que nós fazemos, né, semanais, né, hoje a gente pode entrar em muitos grupos, porque nós temos grupo de apoio todo dia, eles são abertos, né? Agora, quando é presencial, você tem na sua cidade aqueles que estão acontecendo em dias diferentes, né? Você vai receber ferramentas. Tem um voluntário aqui, chega um coordenador e fala assim, você faz isso, porque nós não somos os donos da verdade e a gente trabalha com a experiência, porque às vezes o que deu certo para mim, para a Ana Lúcia não dá. Nós temos que achar a nossa realidade. Por isso que nós temos ferramentas para trabalhar, uma exigente dá ferramentas. Né? Às vezes eu preciso do martelo, mas a outra não, ela precisa do alicate. Né? E é isso que nós aprendemos no grupo. E esse grupo, o Amor Exigente, que fortalece, né? Que deixa você em pé, que te ajuda a você enfrentar essas situações difíceis, porque são grandes desafios. Né? Como a Ana Lúcia falou, nós temos as coisas sonhadas, né? Nós temos os filhos sonhados, marido sonhado, etc. Né? E aqui nós vamos ter que trabalhar com o que nós temos de real. Né? Deixar o sonho e trabalhar com aquilo que é real. Ana, se o nosso desafio ele se opõe totalmente a um tratamento, e por que isso é tão comum? Como conscientizar a pessoa sobre o problema e ajudá-lo a entender que precisa de ajuda? Quando a gente estuda lá os impactos da dependência química, ou os estágios da dependência química, a negação é o primeiro, né? Então, a negação ela é um mecanismo de defesa. Então, por exemplo, a gente recebe a notícia da morte de uma pessoa, mas não é possível. Até você assimilar aquilo, né, na sua cabeça. Então, a negação é normal. Né? A primeira fase aí do impacto dessa dependência, porque ela gera uma angústia, o medo de lidar com a realidade. Imagina, então ela acontece no dependente químico, mas ela acontece na família também. Mentir é uma negação. Muitas vezes eu viajava para a casa da minha mãe e meu filho não queria ir. Aí eu mentia. Ele está viajando, ele saiu com os amigos, para não contar que eu tinha esse problema aqui em casa, porque eu tinha vergonha também. Era uma falha. Eu falhei como mãe, eu quis fazer tudo tão certo e eu errei. Eu falhei, eu achava que aquilo lá era a culpa minha. Porque no começo a gente não entende, a gente carrega aquela mochila pesada nas costas da culpa e a gente acha que nós é que somos culpados, nós é que erramos na criação dos nossos filhos. Apesar de eu nunca ter fumado, nunca ter bebido, não dava mau exemplo, sempre procurei fazer as coisas direito, aconteceu na minha família. A gente não, antes eu perguntava para quê, né? Por que aquilo comigo? Hoje a gente pergunta para quê, né? Me transformou numa pessoa muito melhor. E a dependência química também, ela tem aquele estigma social, né? Não adianta a gente falar que, né, hoje o conhecimento já, né, a informação já leva muito da dependência química, mas ainda tem esse estigma social de marginalização, né, de ser um vagabundo. Até dentro da própria casa da gente, a gente fala, noiado, ladrão, né, ou vagabundo. Ainda tem muito desse negócio de quem usa droga ser um vagabundo. Então, como é que você vai assumir, né? Então, a pessoa vai negando, ela nega o uso da droga, porque ela acha que né, que ele vai conseguir controlar aí, não aceita que perdeu o controle da situação e vai negando. Se você passar embaixo de um viaduto, por exemplo, você perguntar para uma pessoa por que ele está lá, ele raramente ele vai falar que foi por causa da droga, ele vai falar que foi por causa da esposa, que foi por causa da família. Então, tem essa negação. Então, quando a gente estuda esses estágios, né, a negação é o primeiro, depois já tem, né, o controle. A hora que a gente não tem como negar mais, não, a bomba caiu mesmo, eu vou ter que assumir. Aí a gente tenta controlar.
né? A gente tenta fazer parceria aí com o dependente químico. Tem uma conhecida nossa no grupo que ela permitia que o filho usasse a droga dentro de casa. Então, quer dizer, eu vou fazer parceria com ele, não, porque se ele usar aqui em casa, eu vou conseguir controlar, né? E o controle é uma ilusão, a gente sabe disso, que a gente não controla ninguém, as atitudes do outro, a gente não consegue controlar. Então, nessa tentativa de controle, dos pais saírem da autoridade deles para ser amigo dos filhos, aí vem a terceira fase, que é a desorganização. A teoria sistêmica até fala, né, que quando a gente sai do nosso lugar de pais e vai lá para amiguinho dos filhos, a gente perde a força na família. Então, é isso que acontece, aí desorganiza total a família, a gente não consegue falar, porque tem medo do filho, tem filho que ameaça, que grita, que faz chantagem. Meu filho, eu falava com ele falava assim, vou sumir dessa casa e nunca mais você vai me achar. E eu tinha medo, porque ele era menor, ele tinha 15 anos na época, e ameaçava que ia embora, eu tinha medo, recuava. Então, quando a gente não está no grupo também, a gente toma essas decisões e volta atrás, a gente vai perdendo a credibilidade, né? A gente não deve tomar uma atitude sem estar. Hoje eu sei disso, mas naquela época eu não sabia. Então, desorganizou toda a família. Aí vem a quarta fase, que é da exaustão. Eu já não aguento mais, geralmente a gente chega no grupo nessa fase aí, né? Eu já fiz tudo, a gente acha assim, não, eu tentei de tudo e não consegui. Mas o que eu sou o tudo, né? O tudo, às vezes o tudo para aquela pessoa é um tudo pequenininho. É tem que ser trabalhado, né, para poder conseguir. Então, é isso aí, hierarquia, né? Então, Ana, e você falou aí todo o funcionamento, né, a trajetória que passam as famílias. Isso dos pais deixarem o uso em casa, né, nessa tentativa de controle, é bem comum, né, dos pais saírem para comprar, inclusive, ir na boca de medo do filho se expor e acabar tendo um problema mais sério, né? E agora as pessoas também têm, a família também tem muito medo do familiar recair, mesmo que passe por todo esse processo, né, de ajuda, faz uma internação. Tem até um comentário aqui de uma mãe que a gente se solidariza, porque ela diz que o filho está desaparecido depois de 3 meses de uma internação, teve uma recaída, e a gente vive nesse constante medo. Como é que a gente consegue lidar com isso? Se tratando, né? A gente tem que tratar da gente, né? A gente vê falar no grupo, nossa, tem que cuidar de você, aí a pessoa deve imaginar, né? A gente imagina, nossa, com esse problema aqui em casa, como é que eu vou pensar em mim? Mas se eu não me colocar em primeiro lugar, eu não consigo ajudar o outro se eu não estiver bem. Eu não vou conseguir tomar decisões, até consigo, mas não consigo manter, como que acontecia aqui em casa. Eu não consigo manter aquelas decisões. E eu preciso ser firme. A dependência química, apesar de ser uma doença, é uma doença que eu não posso ficar passando a mão na cabeça da pessoa. Eu tenho que tomar decisões assertivas e eu tenho que estar muito consciente das decisões que eu vou tomar, porque caso venha acontecer alguma coisa, eu não posso, no grupo não mando eu fazer nada. Eu tomo aquelas decisões porque eu quero. Então, fortalecer, tanto no grupo como espiritualmente, fazer tudo como se tudo dependesse de mim e entregar nas mãos de Deus, porque só Ele que pode. O que eu não posso fazer, Ele pode. Então, Santo Inácio de Loyola nos diz isso, né? Eu tenho que fazer a minha parte e entregar o poder superior, a maneira como eu concebo, mas eu não posso deixar de fazer a minha parte. Então, eu posso também não facilitar a vida dele, eu ajudo, né? Ajuda é diferente de facilitação. Deixar de assumir as consequências pelas escolhas dele, que o dependente químico ele fica com a parte boa da droga, né? E os problemas é a família que fica, para resolver os problemas dele. Então, viva a sua vida, pratique o desligamento emocional diariamente, né? Que às vezes a gente se pega pensando, até hoje eu me pego pensando, mas podia ser diferente, mas não é diferente. Aí logo eu mudo, né? Muda esse pensamento que a gente
tem a mania de idealizar a pessoa, né? Querer que a pessoa faça aquela faculdade, que ele seja desse jeito ou daquele, mas ele é o que ele dá conta de ser. E esse respeito com o outro, com as dificuldades dele, ninguém dá o que não tem, né? Eu não consigo dar para o outro aquilo que eu não tenho. Então, o respeito é fundamental, mesmo que eu não concorde com as escolhas do outro, eu tenho que respeitar. E às vezes a gente está no grupo é por nossa causa mesmo. Né? Eu não, pode ser que o outro ele nunca deixe de usar droga, e se ele nunca deixar, como é que eu vou fazer? Eu vou morrer? Eu vou ficar deprimida? Eu só tenho essa vida. Então, vamos viver, né? Vamos viver, cuidar da nossa vida, das coisas que eu posso fazer. A recuperação do dependente químico depende dele, e a minha recuperação ela depende de mim. Então, meu filho ele nunca assumiu ser um dependente químico. Ele nunca assumiu o que ele precisava. Mas ele mudou, porque a nossa família mudou. Ele entendeu que ele precisava trabalhar, que ele quando aconteceu tudo isso, ele parou no 9º ano. Não ia para frente de jeito nenhum. Ele teve 2 internações involuntárias, depois ele foi para uma comunidade terapêutica na segunda. E quando ele chegou aqui em casa, ele já estava com 18 anos. E eu falei com ele, de hoje em diante, a responsabilidade pela sua vida é sua. Agora você não é menor mais. Tudo que você fizer, você vai assumir a consequência. Tinha as regras claras aqui dentro de casa, que eu não podia, né? Eu não posso controlar o que ele faz na rua. Hoje ele tem 21 anos. As pessoas que ele vai conversar, os amigos, os lugares que ele vai frequentar. Isso eu não tenho como controlar. Senão eu não vivo a minha vida. Então eu vou dormir, eu desligo o celular, tenho horário para chegar em casa. E ele sabe disso, ele ficou para fora uma vez, não precisou, não teve segunda. Mas como que eu consigo fazer isso aí? Só dentro do grupo. E eu tenho um marido que é muito companheiro também. Nós fazemos reunião de diretoria, como diz o Luiz Fernando, né? A gente conversa, depois a gente comunica as decisões aqui da nossa casa. Ana Lúcia, você falou uma coisa aí muito importante, né? Como o codependente ele é muito controlador, né? Ele não respeita a opinião do outro, ele acha que do seu jeito é que tem que ser feito, do seu jeito que é melhor, e isso a gente luta com todas as pessoas que nos rodeiam, né? Porque as pessoas têm a falsa ilusão que eu sou codependente do meu filho, que é usuário. Eu sou codependente do meu marido, que é alcoolista. Mas, na verdade, a codependência é um distúrbio comportamental nosso e a gente quer controlar a vida de todo mundo, né? Como o grupo ajuda, né? Porque como a gente recai também, né, Ana Lúcia? Se a gente não tiver no grupo, a gente até recai primeiro, facilitando, que a pessoa dá uma melhoradinha. Se eu não estiver no grupo, o que eu vou fazer? Eu já vou começar a ceder naquelas coisas que eu fiz. Né? Se eu emprestava o carro, eu parei de emprestar, a pessoa será, mas ele já está bom. Então, a gente até recai, dizem, né, que a gente até recai primeiro que eles. E também tem aquele negócio, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, foi a codependência que gerou a dependência, ou a dependência que foi a codependência. Então, quando a gente estuda as raízes culturais, e a gente vê lá o autoconhecimento, né? O autoconhecimento ele é liberdade. Quem eu sou, né? De onde que eu venho, qual o meu tipo de família, por que eu tenho esses comportamentos. Então, isso aí é fundamental para a nossa liberdade. Sim. Eu só queria falar aqui que o Amor Exigente colocou aí nos comentários o link, que quem quiser participar, nós temos um grupo que só o administrador, né, que interage, e ele coloca todas as reuniões, todas as coisas que estão acontecendo no Amor Exigente. Aí todos. E muitas vezes a gente já escutou assim, a família chega e fala assim, não, mas ele só usa maconha. Você pode falar um pouquinho disso? Aprende no grupo também que a pior droga é aquela que o nosso familiar usa. Então, muitas vezes a pessoa ela fixando naquela droga que ele... Muitas vezes a família tem medo da droga que ele não usa, né? Mas se for o crack é isso. Se chegou na cocaína, né? E tem aquele negócio do só a maconha, né?
E a maconha, ela causa dependência também. Eu tenho um artigo aqui, que eu até depois eu posso encaminhar para vocês publicarem aí na página de vocês, que fala sobre a maconha. Então, ela diz o seguinte, assim, que entre 95 e 2015, o conteúdo de THC, né, o componente psicoativo da maconha, ele aumentou 212%. Gravíssimo. E, de acordo com o estudo Monitorando o Futuro de 2014, a maconha é, de longe, a droga mais consumida por adolescentes. Eu gravei alguns trechos aqui só para falar para vocês. Está bem documentado que, quando as drogas são percebidas como prejudiciais, o uso delas diminui, como o que aconteceu com o tabaco para os adolescentes. Ao contrário da maconha, né, que todo mundo acha que é natural, que é isso, que não faz mal. Então, quando tem essa percepção que não faz mal, o uso ele aumenta. E com o aumento da potência do THC, há uma síndrome de abstinência claramente reconhecida, que inclui o aumento da raiva, irritabilidade, depressão, inquietação, dor de cabeça, perda de apetite, insônia, desejos intensos pelo consumo da droga, né? E nessa pesquisa também, ela estima que 9% daqueles que experimentam a maconha ficarão viciados. 17% dos que começam a usar a maconha na adolescência se tornam dependentes. De 25% a 50% daqueles que usam diariamente ficarão viciados. Então, numerosos estudos demonstram que o uso da cannabis antes dos 15 ou 18 anos de idade aumenta significativamente o risco de desenvolver sintomas psicóticos. Vários estudos documentaram uma relação entre o uso da cannabis e o suicídio. Então, a maconha não é brincadeira, ela é uma droga amotivacional. A maioria dos estudos... Aconteceu com meu filho. Deixou a escola, as amizades, mudou completamente o jeito de vestir, o jeito de falar. Chegava aqui em casa, tinha feito tatuagem escondido, com piercing na língua, piercing na orelha, cabelo descolorido. Então, aquela região do cérebro que é responsável, né, o lobo frontal, que é responsável pela tomada de decisões, aí, ele é, né, atingido pelas drogas. Então, na adolescência é pior. E ele me disse que, uma vez a gente conversando, ele disse que começou aos 12 anos. E tem isso também, né? A gente acha que o nosso filho vai começar a usar droga e a gente vai logo perceber. Você vê que para mim aqui em casa demorou 3 anos. Né? Então, esse uso frequente da droga, ele não acontece de uma hora para outra, ele vai acontecendo aos poucos. Depois nós chegamos no grupo e a gente quer resolver o problema de uma hora para outra. Né? A gente quer uma decisão rápida, não quer que você fale o que você tem que fazer. Não tem, isso não existe. Então, a droga, ela não chegou na nossa vida de um dia para o outro, e a resposta também ela não vai ser do dia para a noite. Demora tempo, então nós temos que persistir nesse caminho, né? Que nem diz Miguel Tortorelli, insista, persista, insista e nunca desista. Não tem como. E é uma doença que não tem cura, então o grupo para nós é pelo menos os próximos 100 anos. Com certeza, né? Nós temos aqui, sabe, bastante pessoas assim interagindo aqui, e a Anísia, você deve conhecer muito bem. A Anísia, né? Ela fala assim: devo grande parte da minha recuperação de codependência a você. Gratidão sempre, Ana. Então, gente, elas devem fazer parte do mesmo grupo. Essa é a troca, sabe? A troca de energia que nós temos uns com os outros aqui. Porque quando nós chegamos no grupo de amor exigente, nós não somos julgados. Né? É um lugar onde você pode colocar suas dores, e ninguém vai falar assim: mas se fosse comigo... Certo? Por que isso acontece, né? Para acolher. É porque nós vivemos a mesma coisa. Eu vivi tudo isso dentro da minha casa. Então, quando a pessoa chega com aquele sofrimento, eu já passei por aquilo. Então, eu entendo. No grupo, eu aprendi a ouvir. Né? Nas nossas reuniões, agora nós temos, né, pelo aplicativo, e a gente aprende a ouvir o outro.
né, que a gente tem que treinar isso na nossa casa. Então, eu consegui grandes amigos também, a Anísia é uma delas, né, que muitos amigos no grupo. Então, hoje uma família, a gente consegue conversar, a Anísia também né, faz parte, é voluntária também do grupo que a gente frequenta, né, aqui em Belo Horizonte, ontem estivemos presentes juntos na reunião. Então, é uma nova família que a gente constrói, de iguais. Sim. Ana Realmente Lúcia, somos uma família. tem uma perguntinha aqui, Suzana, não sei se você viu, da Marlete, que ela queria que a Ana Lúcia comentasse sobre o uso do álcool em casa, né? Como fazer com que a família entenda que precisa abrir mão do uso do álcool em seu ambiente familiar para melhorar o ambiente para todos, mas principalmente para o seu familiar que está em luta no tratamento e recuperação da dependência química. Eu falei com vocês daqui de casa das regras, né? Antigamente tinha cerveja aqui em casa, na geladeira, tinha vinho. Então, quando aconteceu esse problema com meu filho, que eu fui para o grupo, aqui em casa não tem, é proibido qualquer tipo de droga aqui dentro de casa, e isso inclui o álcool, porque o álcool também é uma droga. Então, não tem mais. A gente resolveu que não tem. O meu filho ele pode até beber na rua, mas aqui dentro da minha casa, não. Um dia nós saímos para um churrasco e eu falei, no carro que eu for, não entra álcool. Então, eu sou o exemplo. E o exemplo é uma educação silenciosa. Se eu quero que uma pessoa faça aquilo, primeiro eu tenho que aplicar em mim. A gente aprende isso no grupo, né? Primeiro, corrija em mim o que não gosta em ti, né? Que é um ditado até budista. Então, o que eu não quero no outro? Então, eu tenho que corrigir em mim. E eu não quero que ele use droga? Então, eu não uso. Eu não bebo. Eu não fumo. Eu tenho que ser o exemplo para minha família. Não existe isso de eu... O Amor Isento não tem isso, né? Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Então, aqui a gente tem que ter coerência nas nossas atitudes. Se eu falo uma coisa, eu tenho que aplicar primeiro em mim para depois eu conseguir aplicar isso no outro. Então, eu tenho que entender a dificuldade do outro. E a família é um fator de proteção, mas ele também é um fator de risco. Se ela continuar com os mesmos comportamentos, a pessoa ela se interna para uma comunidade terapêutica, ela tem disciplina, ela está lá bonitinho fazendo as orações dela, aí ela volta para casa e encontra aquele ambiente todo adoecido. Eu achei interessante ontem também na nossa reunião uma pessoa que falou que ele falou assim: você imagina um porquinho que eu pego lá no chiqueiro e levo, dou um banho, tiro ele lá do chiqueiro, levo, dou um banho, cuido. Aí depois eu trago ele para o chiqueiro de novo. O que vai acontecer? Ele vai sujar tudo de novo. Então, a gente tem que ter a família, ela adoece com a dependência química, a família toda. Uns são mais impactados, outros menos. Mas a família, ela está adoecida e ela também tem que se tratar. Não adianta eu achar que quem tem problema é o meu filho e que eu não tenho problema com álcool, que eu vou fazer. E também eu conheço exemplo de muitas pessoas que continuaram e o dependente químico ele teve que sair de casa se ele quisesse se manter limpo, porque perto da família ele continuava tendo uma recaída atrás da outra. Então, né, minhas escolhas, minhas consequências. Eu tenho que pensar nisso, pensar no outro. Se eu quero que ele melhore, eu tenho que melhorar também. Quando a pessoa começa a frequentar o grupo de amor exigente e que a gente fala do álcool, né? Muitas vezes a família tem dificuldade, porque ela está nas nossas raízes, né? O álcool entra na casa, né? E aí a gente vai trabalhando aquilo, porque a família fala assim: ah, mas não sou eu que sou dependente, mas é como ela falou, né? Aí eu me lembro que as pessoas mais velhas aqui, né? Os mais jovens, acredito que não, mas os mais velhos eram assim, que vinha das nossas raízes culturais, está ali atrás de mim, lá, identificador. Você faz o que eu mando, não o que eu faço. Hoje, não. Nós somos exemplos. Hoje, nós somos cobrados disso. As coisas mudaram.
E nós temos que seguir o que é hoje. E aí o álcool, ele é uma droga que demora um pouquinho mais, né? Mas que é destrutiva tanto quanto qualquer outra droga, contra a cocaína, o crack. Ele só é um pouquinho mais lento, mas ele destrói também, ele destrói a família e etc. E a gente tem que trabalhar isso, né? Mas devagarinho a gente vai trabalhar. É a diferença, né, Suzana, entre autoridade e autoritarismo. Sim. Nós viemos de uma família, eu vim de uma família, meu pai era muito autoritário, apesar dele não dar um mau exemplo, não tinha diálogo na família. E tinha que fazer, ele ameaçava e tinha que fazer, ele nunca me bateu, nunca. Ele só falar, a gente já tinha medo, né? O pai era autoridade, mesmo não estando em casa. O meu irmão fazia alguma coisa, minha mãe falava assim, vou contar para o seu pai. Nó, jogou água no fogo, acabou aquilo ali na hora. E hoje, na tentativa de fazer diferente, a gente acaba perdendo a autoridade. Então, é isso que a gente recupera no grupo, nossa autoridade de paz. Né? Nós mantemos a casa, então os filhos são mantidos, tem que respeitar. Ué. É que nem a Maria Ferreira Alves aqui está falando. Excelente palestra, Ana. Né? Eu também passei a não permitir a entrada de álcool na minha casa, mas o resto da família precisa compreender e participar dessa atitude. Nós sabemos o tanto que é difícil isso, porque também está das nossas raízes esse uso. Por exemplo, assim, hoje a gente vê, bom, isso na minha casa isso mudou, né? Já faz muitos anos. Mas a festa de criança, né? Por que tem álcool na festa de criança? A festa de criança não é de criança? É no batizado, né? Você vai no batizado, tem álcool. Mas então, a gente aprende isso aí depois que a gente está no grupo, né? Que a gente já também acha que isso é... Isso é normal, né? As pessoas que têm contato comigo, né? Que é da minha família, né? E aí perceberam que nas nossas reuniões, nas nossas festas, mesmo de adulto e tal, não tem álcool. Né? Muitos até se afastam, né, da gente. Exatamente. Porque não tem graça, sabe? É que eles não sabem que tem muita graça, sim, sem álcool. Mas isso uma vez eu vi gente. numa live um comentário de um moço, de um rapaz que ele é um terapeuta, e numa live a pessoa comentando, né, que tinha visto o pai usando crack com o filho, e comentando, um absurdo, o pai usar crack com o filho, isso aí é o fim da picada. Mas quantas vezes você não vê o pai bebendo com o filho? Ele está usando droga do mesmo jeito. Tem uma criança lá, o pai bebendo do lado, isso é a mesma coisa. Que exemplo que eu estou dando? Que o álcool é permitido, que é bom. E apesar de ser uma droga lícita, qual que é o benefício do álcool? Qual que é o benefício do cigarro? São lícitos também. Do medicamento, né? Que muitas vezes a pessoa toma aí sem prescrição médica. Então, a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes eu acho que meu filho usa droga e que ele tem que parar, mas eu estou enchendo de medicamento, eu tomo remédio para depressão, não que não precise, porque precisa, remédio para dormir, remédio para controlar o humor. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma atividade física que vai me fazer um bem? Eu posso fazer uma meditação e eu vou ter um sono mais tranquilo? O que eu posso fazer para não usar droga também, nenhum tipo de droga? É um desafio, né? E essas informações e essa mudança comportamental, a gente aprende só no grupo. Sozinhos é muito difícil. É aqui que a gente acontece também de uma hora para outra, né? A gente aprende. Isso aí é um meio de vida. O amor exigente é pro resto da nossa vida mesmo. É porque, por exemplo, alguém que tem um ente querido internado numa comunidade terapêutica, lá na comunidade, ele vai aprender que o álcool é droga. A família, se ela não participar de grupo ou coisa assim, ela tem que participar, não precisa ser um amor exigente, ela pode se identificar com o outro, não é? Mas ela vai aprender lá que álcool é droga. E a família não participa de nada.
Aí fica igual o porquinho que a Ana Lúcia falou, né? Tomou banho, depois ele é jogado lá no chiqueiro novamente. Então, a casa, o lugar que ele volta, não pode estar um chiqueiro. Ele tem que estar diferente. Ele tem que ser a continuidade da comunidade terapêutica, né? E aí, lá ele vai aprender álcool é droga. Aí, se a família não tem experiência de trabalhar num grupo, não participar de nada, nossa, que bom, ele está lá internado, agora eu vou dormir. Vou descansar, porque ele está lá. Mas ele vai voltar, né? Então, ela não aprendeu nada enquanto ele está lá se tratando, que a família tem que se tratar também, mas ela não se tratou. Aí, fulano chega de lá da comunidade, a família pega e faz o quê? Um churrasco. Ah, não, nós vamos comemorar, né? Porque ele está aqui na recepção social, veio aqui a passeio. O que tem nesse churrasco? Bebida. Ele recai ali na própria casa. Por isso, gente, muitas comunidades, quase todas as comunidades que nós temos conhecimento agora, elas exigem a participação das pessoas no grupo de apoio. É por isso. Né? O índice de recuperação ele já é pequeno, né? E se não tiver a colaboração da família, fica quase que impossível. Até então, Ana Lúcia, essa fala aqui. Sempre imaginamos os nossos pais como guias. Como ajudar um pai alcoólatra ou usuário de substância? Porque às vezes inverte, né? Eu penso que da mesma forma, cuidando da gente. O pai, ele é um modelo, e se eu não tenho aquele modelo ali, o que eu vou fazer? Aquela cadeira, ela fica vazia, né? A cadeira do pai. Muitas vezes o filho, ele assume, né? Ele trabalha, ele ajuda nas despesas da casa, mas ele tem que entender que ele é o filho. E muitas vezes, nesses tratamentos aí, em que acontece, né? Do pai ser o dependente químico, o pai se trata, volta para casa, mas ele tem ali os filhos que assumiram aquele lugar, né? Que o pai ficou de fora. Então, como é que acontece, né? Essa disfuncionalidade da família. Como é que eu posso ajudar também? Eu tenho que cuidar de mim. Né? Porque quando ele volte, ele encontre aquela família diferente. Eu não vejo outra forma, sabe? Da família se a família não se tratar. E cuidar da gente. A pessoa tem que cuidar da esposa, cuidar dela, ver o que ela pode fazer, não facilitar a vida do marido. Eu aprendi tanto nessa época de reuniões virtuais, assistindo às reuniões de cônjuges com a Romina Miranda aos sábados. Porque às vezes a gente que está de fora, a gente acha assim, por que essa mulher não larga desse marido? Né? Por que não separa? Se ele faz tudo isso com ela. Aí que a gente vai entender que é muito, muito difícil, né? A posição do cônjuge ela é muito difícil. Com os filhos, com o marido, muitos são dependentes financeiramente. Então, é muito complicado, sabe? A dependência química, a droga na família, o pai, ele sendo o exemplo, né, do filho, olha o fator de risco aí dentro da própria casa, né? A família disfuncional, o pai fora do lugar dele, que teria que, né, dar assistência para a família, ele, né, ele também está adoecido. Só no grupo mesmo e se tratando. A pessoa ela tem que estar forte para tomar as decisões da vida. É o que você falou aí, né? Você agora deu a chave da questão, né, Ana Lúcia? Porque nós iniciamos você contando a sua história e dando o exemplo falando que estava tudo invertido, né? Que o seu filho não obedecia, estava rebelde, que você constatou que vocês não tinham autoridade. Então, o filho que estava mandando na casa. E muitas vezes é o pai que está sendo ausente e o filho está assumindo a posição do pai. Então, são papéis invertidos, famílias disfuncionais, como a gente fala, que não está cada um no seu lugar, né? E então, só o grupo para ajudar, né? No final das contas, essa era a pergunta da nossa live, né? Como ajudar? Frequentando um grupo, né? E como entender também qual que é o tratamento ideal e, principalmente, qual que é o momento certo de optar por uma internação, seja ela voluntária ou involuntária, porque a família chega, uns querem internar, outros não querem, aquela, né? Fica aquela confusão mental, né? O que você acha
que o grupo tem que orientar esses familiares? Como? A gente aprende no grupo que a internação ela deve ser feita, né? Quando a pessoa está colocando em risco a vida dela ou a vida da família. Porque a internação não é a única forma de tratamento. Tem pessoas que estão aí sóbrias e não precisaram de internação. Né? Ela frequentou o grupo, ela fez... Para outros são necessários. Está colocando em risco a vida dela, a vida da família, tem que internar. Mas nesse momento que a pessoa está internada, a família ela tem que se tratar. Não tem outra forma da pessoa sair dessa internação, voltar para a família adoecida. Buscar profissionais especializados na área de dependência química. Por exemplo, se a gente tem uma dor de dente, a gente não vai no cardiologista, a gente vai no dentista. Então, se a pessoa ela tem a dependência química, eu tenho que procurar o quê? Um profissional especializado em dependência química, porque não são todos que entendem essa doença. É complexa. Tem lá um psiquiatra, ele precisa ser especialista em dependência química, um psicólogo, um grupo de apoio. E a internação ela pode ser involuntária, né? Muitas pessoas se tratam, conseguem ficar limpas através da internação involuntária, mas a recuperação ela só acontece quando a pessoa ela decide entrar no processo. Então, né, a dependência química é uma doença democrática, ela está desde lá da favela até a Zona Sul. Ela não escolhe classe social, ela não escolhe cor, não escolhe raça, ela pode estar em todos os lares. Então, não tem tratamento. Se eu vou fazer um exame de laboratório para você detectar que a pessoa é independente químico, não existe esse exame. É uma incógnita ainda para todos. Né? Verdade. Então, é complexo, a gente tem que se tratar, porque senão a gente não consegue sobreviver a esse caos que vira... Eu até brinco que um dependente químico nativo dentro de casa é um caminhão, assim, descendo uma ladeira sem freio, sabe? Ele vai levando tudo que tem pela frente, e se a gente não estiver bem, apesar da codependência não ser classificada como doença, ela gera várias outras doenças, né? A depressão, ansiedade, outros males que a gente precisa estar atento aí também. Você falou uma coisa aí bem certa, né? Que não a internação, sendo voluntária ou involuntária, a decisão é familiar, mas muitas vezes a família acredita que aquilo vai ser a solução definitiva. E nós temos que saber que não, que o tratamento, como a doença é crônica, o tratamento também tem que ser a longo prazo, né? Tanto para ele como para a família, né? Com a doença multifatorial, um tratamento multidisciplinar, né? Muitos precisam de internação, outros não precisam, um precisa de psicólogo, o outro não precisa. Nós somos únicos. Eu gosto do Ricardo Galhardo, do professor Ricardo, que ele fala, né? Somos seres, ele beija digital assim e fala assim, não existe ninguém igual a mim nesse mundo. Até gêmeos univitelinos, ele tem impressão digital diferente, somos únicos. Então, não tem como eu colocar tudo no mesmo pacote, né? Fala, não, você tem que frequentar o grupo, você tem que fazer isso. Aprendi então, mais uma. O nosso colega Chico Saldão fala, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e quarta minha fotografia. E beijar digital, então, completa, fecha o quadro. Bem, gente... E o Chico também fala, né? Que se não tem motivo, né? Que a gente cria um motivo para ele querer sair das drogas. Né? Verdade. Isso. Mas para isso é um grupo também, né? Para ajudar ele, tentar ele procurar ajuda. Bem, gente, infelizmente nosso horário já deu. Muito bom, Ana Lúcia. Quantas informações, quanta troca de experiência. Quero agradecer imensamente você por ter participado conosco, as pessoas também que se manifestaram aqui, né, com as suas dúvidas, com as suas falas, com o apoio. Puxa, essa é a família Amor Exigente. Gratidão. Gostaria que você se despedisse. Quero agradecer a todos pelo convite, por estarem aqui ouvindo a gente, e eu quero deixar uma reflexão aqui para vocês, né? Para vocês que estão assistindo a gente, que a gente tem que ter um foco, que a gente sabe onde que a gente quer chegar quando a gente chega no grupo, o que eu quero da minha vida. Então, essa é a vida que eu quero?
Estou do lado das pessoas que eu gosto? Estou no trabalho que me realiza e me faz feliz? Então, eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. Se eu quero um mundo ecológico, seleciono lixo, planto árvores. Se eu quero um mundo sem violência, eu promovo a paz. Então, a mudança que eu quero, ela começa em mim. O que eu quero? Onde eu quero chegar? Muito bom. Que coisa linda, Ana Lúcia, maravilhosa. Essa live foi uma das que nós tivemos mais comentários, graças a Deus, comentários positivos, incentivadores, né? E a gente vai terminando aqui despedindo com muita gratidão, mas você fica aí, não sai daí não, tá? A gente vai despedir do pessoal do Face e depois a gente vai continuar nosso bate-papo aqui, viu, gente? Não fica com inveja, não, mas nós faremos outra, se Deus quiser, né? Até lá e fiquem com Deus.